porque só tenho hoje, hoje aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje porque só tenho hoje, só tenho hoje aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje porque só tenho hoje, hoje aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Tua cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Hebreus 12, do 1 ao 3. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua santa voz. Assim diz o Senhor. Foi isso que lemos aqui. Nosso coração, Senhor, precisa se curvar em adoração, em respeito, em consideração de que a Tua palavra é a verdade, de que a Tua palavra dá-nos a palavra final sobre o que é a vida, sobre o que somos nós, sobre o que é o futuro. E, Senhor Deus, ajuda-nos aqui a crer, a confiar e ouvir a Tua voz. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Gente, eu já participei de algumas corridas de rua. Essas corridas aí que o pessoal inventa e põe para o pessoal malhar aí no meio da cidade. E eu posso destacar para vocês duas coisas bem impressionantes que sempre me chamaram a atenção. Uma dessas coisas, obrigado, Rodrigo, é ver o poder motivacional que tem em algumas pessoas ali acompanhando alguns corredores, porque é impressionante. Tem corridas, por exemplo, de 21 km ou de 42 km, que também tem junto algumas modalidades de 5 e 10 km. E, gente, foi impressionante ver nessas corridas, às vezes, pessoas lutando com dramas de saúde, sobrepeso, pessoas com algum tipo de deficiência, numa batalha imensa, e aquela pessoa ali, você via, estava correndo assim, como todos, com muita dificuldade, mas que impressionante era ver em alguns momentos uma torcida, às vezes a esposa, às vezes uns amigos, crianças, e falando, vai, gritando o nome daquela pessoa. Gente, aquela pessoa que estava pensando em desistir, na hora que eu ouvi aquilo ali, era um combustível enorme. E não era só para ela. É impressionante que eu me sentia muito empolgado ouvindo aqueles gritos para aquela pessoa não desistir. Eu também continuando em alguns momentos que você fala assim, acho que eu não vou aguentar mais, acho que é hora de parar. Isso era muito, muito forte. Mas tinha outra coisa que é chocante também. Normalmente, né, no momento da chegada, que é a hora que você acha assim, eu estou morrendo, eu vou morrer. Em algumas corridas eu tive essa sensação, o corpo inteiro estava tremendo, o batimento estava aceleradíssimo, você não sabia nem onde mais tinha dor no corpo, e você pensando assim, acabou, não vai dar mais, não estou aguentando mais, isso aqui está demais para mim. A hora que você avista a linha de chegar e vê o pessoal chegando e fazendo festa, gente. Não sei o que acontece com a gente, assim, ó, mas um gás de força e assim, você fala assim, agora não dá para parar, agora eu tenho que continuar e agora eu tenho que ir até lá. Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que Deus oferece para a gente, no mínimo, duas razões para a gente perseverar. Primeiro, eu vejo assim, um apoio moral e motivacional, porque esse texto fala para a gente assim, que temos uma grande nuvem de testemunhas. E aqui o que ele está falando ele está evocando o que diz no capítulo 11, porque o capítulo 11 a gente chama assim o lugar dos heróis da fé. Ali o capítulo 11 de Hebreus, onde descreve a luta e o empenho pela fé de inúmeros irmãos ao longo da história. É como se o escritor bíblico ele fosse lá desde Abel e começasse a listar Abel, Enoque, Noé, Moisés, Abraão, e vai listando inúmeras pessoas para falar
como pela fé, eles venceram, eles lutaram, eles olharam para Deus e eles não desistiram. E é isso que o escritor fala. Mas o escritor não faz só isso. Ele faz uma das coisas que eu acho que é a mais espetacular para fazer a gente decidir perseverar, que é uma imagem brilhante de futuro. E como ele faz isso? Ele faz isso citando o próprio Senhor Jesus. Ele fala no versículo 2, olha para Jesus. Por quê? Porque em troca da alegria que lhe estava proposta, e esse detalhezinho que às vezes passa tão batido na leitura desse texto, o que ele está dizendo assim, olha, Jesus tinha uma alegria tão grande que estava proposto para ele. Ele tinha uma visão de um futuro tão glorioso, que por isso ele suportou a cruz e tudo mais. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Olha, apoio, gente, e incentivo fazem toda a diferença, né? Faz toda a diferença e é interessante que, inclusive, um exemplo faz isso com a gente. Esse texto que a gente leu, ele fala assim, ó, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunho. Ele está fazendo o quê? Ele está falando, olha para esses homens, olha para o que eles viveram, olha para o que eles caminharam, perceba, gente, a ideia do autor bíblico é como se ele colocasse, desde Abel até os apóstolos, todos eles, as escrituras fazem isso, e colocasse todos esses heróis numa arquibancada. E enquanto cada um dos leitores estão lendo essa carta, vendo, olha, tá vendo? Tem na arquibancada Moisés, Abel, Abraão, eles estão ali, ó, gritando assim, ó, não para, não desiste, não volta, você vai conseguir, olha, nós pela fé vencemos. Gente, é exatamente isso que ele está construindo. Pra você ter uma ideia, quando você repara na vida de Abraão, você olha lá, você está lendo as escrituras, e você fala assim, poxa, o que Abraão fez? Abraão deixou a sua terra. Abraão ouviu a voz do Senhor e deixou toda a família e foi para uma região difícil, uma região que ele não conhecia ninguém. E ali, como um desbravador, Deus deu a promessa para ele, olha, você vai ter um filho. Gente, ele chega, daí vai até a velhice naquele desafio, acreditando que teria uma promessa. E o filho vem, né? Vem o filho, vem Isaac. No momento X da história, Deus fala para ele, eu me entrego a teu único filho. E Abraão, e vocês já devem ter acessado a história, dizendo que Abraão vai lá, coloca o filho dele lá e está pronto a sentenciar o filho, pronto a matar o filho, porque a escritura diz que ele confiava que Deus o ressuscitaria. Gente, era um único filho, era o filho da promessa. Mas não só sobre o seu único filho, sobre o filho da promessa, era o filho dele. E ele então, as escrituras estão colocando, olha, essas histórias, essa caminhada de fé desses homens, são para dizer para você assim, ó, não desista. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, dizendo para a gente assim, ó, vai, continua, olha para a história de José, ele foi traído, ele sofreu no Egito, Deus fez o sonho dele, Deus tinha dado sonhos para ele, mostrou e realizou. José tem a fé para perdoar os irmãos, tem a fé para abençoar o Egito e resgatar um número gigante e alimentar praticamente o mundo. A história de José está aí para dizer para a gente, não para não, continua. É interessante isso daqui, gente, porque quando eu vejo essa arquibancada, eu lembro da fala de Paulo em Filipenses, capítulo 3. Paulo fazendo exatamente o mesmo serviço. Ele diz assim, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu continuo. Paulo está escrevendo para os filipenses e fala assim, meus irmãos, eu continuo, eu persevero. Em outras palavras, ele está dizendo para esse pessoal, ei, persevere também, continua também, se encaminha também. A gente tem que continuar. É decisão de hoje. É uma decisão mais... Eu trago para mim que, além do texto bíblico, além das histórias das personagens bíblicas, me ajuda muito a olhar para a caminhada das pessoas. Ver pessoas na comunidade de fé há tantos anos, falando assim, eu não vou parar. Eu não vou desistir. Está difícil, está complicado, mas eu vou insistir. Esse exemplo
essa jornada dessas pessoas são para mim também exatamente aquele cenário. Pessoas aqui do ladinho e eu na corrida, e elas dizendo para mim assim, André, dizendo às vezes sem palavras, dizendo só com a vida, André, não para, André, continua. Segundo lugar, uma imagem de futuro. É impressionante isso aqui, como eu mencionei para vocês. Esse texto, no versículo 2, a fala do escritor bíblico dizendo assim, olhe para Jesus, o autor e o consumador da fé, porque ele tinha uma alegria tão grande que ele visualizava que o Pai tinha dito para ele, que o Pai tinha mostrado para ele, e por conta dessa visão de futuro, ele suportou. Gente, uma gloriosa visão de futuro é um elemento decisivo na capacidade de suportar a adversidade e permanecer firme diante de um propósito. Está explícito nas Escrituras que não é a fibra, não, eu vou perseverar porque tenho vontade, eu vou perseverar porque sou dedicado, eu vou perseverar porque se eu não perseverar, eu vou ser um derrotado. Não é isso. As Escrituras mostram assim, a força mais poderosa para fazer a gente ir onde devemos chegar é exatamente a visualização do ponto de chegada. É exatamente a experiência que eu mencionei para vocês daquele momento final da corrida, onde você já acabou todas as forças e você olha assim, ó, a chegada está quase ali. E o que as Escrituras dizem é que Jesus, não eu, não você, o que deu para Jesus força para suportar tudo que suportou, foi que ele olhava e visualizava a linha de chegada. E as Escrituras estão dizendo para a gente, ó, olhe para Jesus. Olhe para Jesus e perceba o que ele viveu. Você está ouvindo aí a multidão de testemunhas dizendo para você, continua. Mas a força por excelência para que você consiga decidir perseverar é perceber Cristo. E aí, gente, eu me pergunto, o que Jesus suportou? Ele suportou a cruz, mas ele suportou a afronta. Ele suportou ser esbofeteado. Ele suportou, gente, uma coisa que às vezes a gente não se dá conta. Ele suportou a humilhação de se tornar humano. Você fala assim, como assim, Maria? Você pensa bem, Jesus é o Filho de Deus, é o Deus Filho, ele é eterno, ele é o próprio Deus. Ele se fez gente. Você tem ideia do que ele precisou se diminuir para entrar na barriguinha, pelo Espírito Santo, ser colocado na barriga de Maria? E ter se resumido a começar a jornadinha, desde ser um bebê, até tudo que ele precisou enfrentar, como pessoas más, malignas olhando para ele e dizendo assim, ó, você é o príncipe dos demônios, você é um charlatão, você é um bêbado. Você tem noção do que ele suportou? Ele suportou nada mais, nada menos do que traição. Ele caminhou com pessoas das quais ele, até o último momento, aceitou ganhar um beijo dessa pessoa. E ele diz para uma dessas pessoas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Ele foi traído. Ele foi condenado injustamente. Deus, o Criador, e consequentemente Deus Filho, ofereceu a lei, envolveu o povo judeu, envolveu aquela estrutura da nação judaica com um sistema de sacerdócio, com um sistema de leis. E os líderes judeus da época de Jesus pegam exatamente essa realidade do sacerdócio e essa realidade da lei e usam contra o próprio Deus. Você tem noção que Jesus suportou? Aí a pergunta importante e fundamental para o meu e para o seu coração, por que ele se dispôs a tudo isso? E aqui o texto bíblico conta para a gente, por causa da alegria que lhe estava proposta. Ele tinha uma imagem, uma visão de futuro, e qual era? Ele sabia que depois de toda aquela dor, viria uma alegria sem fim. Ele sabia que o Pai seria glorificado na vida de muitos filhos. Jesus olhava aquele momento e via, um dia o Vitor vai me amar e vai me servir. Um dia Sara vai entregar a vida para o Pai e vai adorar Cristo
e vai adorar o Pai, e vai ser plena do Espírito Santo. Um dia ele via você, essa alegria estava em jogo. Com mais, a alegria de comprar a liberdade dos eleitos, a alegria de subjugar potestados e potestades, todo o poder do mal foi destronado na cruz. Gente, o Salmo 85, verso 10, tem uma das expressões muito lindas que contém nas Escrituras. Ele fala sobre a paz e a justiça se beijando. Jesus sabia que a paz aos homens, a paz com Deus e exatamente a justiça de Deus, elas se beijariam no momento que ele se entregasse na cruz. Ele via isso. Ele via, sabe o que? Apocalipse capítulo 5, um dia alguém gritou assim: quem é digno? Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Jesus já via uma voz dizendo: o Cordeiro. O Cordeiro é digno. Ele é digno de abrir os selos, de quebrar os selos e abrir o livro, porque ele, pelo que ele fez, ele comprou gente, povos de toda língua, raça e nação. Jesus via toda essa realidade e por isso suportou. É interessante essa força de uma visão de futuro, gente. Hebreus constrói isso aí. Olha aí o capítulo 11, verso 26. Falando sobre Moisés. Olha como você vê que essa coisa de visão de futuro é forte. Falando de Moisés. Moisés entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque contemplava a recompensa. Confere, Hebreus 11, 26. As Escrituras utilizam, gente, muitas imagens para dar para a gente chance de ter uma visão de futuro. Ela faz isso, ela mostra, e eu posso dizer para você que uma gloriosa visão de futuro é a força mais poderosa de Deus para fazer a gente perseverar. E eu escolho uma para mim. Eu acho legal você escolher uma para você. Apocalipse mesmo, no capítulo 4, diz assim: os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas por tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Eu vejo essa cena futura, eu vejo esse olhar, e é isso que as Escrituras estão querendo mostrar para a gente, uma visão gloriosa do futuro, do que vão fazer. Pessoas poderosas chegando e tirando a sua coroa e colocando assim: olha, eu não sou digno dela, o Senhor é digno. Sabe o que eu penso? Eu penso em fazer isso. Senhor, o diploma. Senhor, a família que tive chance de conquistar. Senhor, a igreja que tive chance de cuidar. Senhor, as corridas que tive chance de terminar. Os benefícios, toda a honra, todo muito obrigado que eu recebi, todo aplauso que eu recebi, todo Senhor, honra. Eu entrego, obrigado. O Senhor esteve na jornada, eu não sou digno dessa honra, é o Senhor. Eu vejo esse ambiente do futuro, gente, onde eu vou chegar junto com muitos irmãos e falar assim: ó, a coroa está aqui, Jesus. A coroa está aqui, eu entrego tudo para o Senhor. Eu vejo esse momento no meu futuro. E eu acho que seria muito legal você escolher uma das visões bíblicas de futuro com Deus, porque ela é poderosa para te fazer perseverar. Olha, essa perseverança em Cristo, ela tem desdobramentos para a vida. Eu diria para você o seguinte, que ela é vital. Sabe por quê? Porque quando eu penso em perseverar com Cristo, inevitavelmente eu decido ser o melhor pai que eu posso ser. E eu tenho que perseverar nisso. Eu tenho que perseverar em ser o esposo mais encantador que eu possa ser. E eu não vou desistir disso. Porque isso implica perseverar em Cristo. Eu entendo que perseverar numa postura profissional de excelência é um desdobramento inevitável de quem quer perseverar em Cristo. Eu percebo que alguém que está lutando contra uma doença,
e está consciente que precisa perseverar em Cristo, ela vai perseverar lutando nessa doença sem baixar as guardas, porque ela sabe que Cristo está com ela. Eu não sei a batalha e o que você precisa enfrentar e o que você está pensando em desistir, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus está te dando e te convidando a perceber a visão de futuro gloriosa acerca do que Ele tem para a sua vida, para que isso te faça ir adiante. Eu gosto de incentivar os meus filhos a serem um tipo de pessoa que não desistem, né? Eu tento incutir isso nele, porque isso é um valor bíblico. E é sensacional, né? Se eu falar de perseverança, nem precisava ser cristão. É uma virtude de Deus e, consequentemente, a sociedade como um todo, ela acolhe isso daí. É fantástico para todas as áreas. Uma pessoa perseverante é importante. Esses dias eu e a família fomos no parque, Bacaxiri, e depois de algumas caminhadas, as crianças estavam de patins, de rolha, eles decidiram dar uma volta naquela parte do parque que tem um lago, e curiosamente estavam dispostos a ir sem eu e a Daiane por perto. A Yasmin tem 6 aninhos e ela é bem grudadinha com a mamãe. E ela não tem se atrevido a esses voos mais distantes, longe do ninho, assim, e longe da mamãe, né? Mas ela arriscou e foi. E o Gabriel foi com ela. E parte do terreno lá, uma parte a gente não tem visibilidade, porque tem uma pequena ilhinha de algumas plantas, mas é pequeno o trecho. Só que é suficiente para dar um friozinho na barriga do papai e da mamãe, né? E a gente não viu o que aconteceu, de repente a gente só ficava naquela expectativa assim, sabe? Olhando assim, vamos passar. E passaram e a gente continuou assistindo e eles foram. Daí a gente ficou descansado e eles vieram numa boa. E quando eles chegaram, a Yasmin me contou uma coisa. Ela falou assim, papai, eu caí. Eu falei, sério filho, você caiu? Caí. E daí? Daí que o Gabriel ficou preocupado, que a lesão tinha sido grande, e ele disse para ela assim, vamos voltar? Porque ele estava logo no início. E para minha surpresa e alegria, eu ouvi a Yasmin dizendo que ela disse para o Gabriel assim, não vamos voltar. Ela falou assim, a gente não desiste, lembra? Fiquei todo orgulhoso como um papai assim, de que ela está aprendendo. Mas sabe o que é sensacional, gente, isso aqui? Hebreus, capítulo 10, diz assim, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, não é muito tempo não, é pouco tempo, vai passar. E o texto diz assim, aquele que vem, virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Agora aqui eu queria destacar esse finalzinho. Nós, porém, o escritor bíblico dizendo tudo isso aqui pra gente. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Tá vendo a fala da Yasmin, o que ecoou para mim? Nós não somos os que desistem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Gente, sabe por que a gente vai perseverar? A gente não vai perseverar apenas porque tem gente dizendo pra gente não desista. Tem uma grande nuvem de testemunha com um exemplo de fé falando assim, não desista. A gente não vai desistir porque a gente tem uma gloriosa visão de futuro, de um momento maravilhoso, quiçá coloquemos a coroa diante de Cristo. Mas sobretudo porque diz respeito à nossa identidade. Você que crê, você que foi chamado, você que foi salvo por Cristo, você ganhou uma nova natureza. E essa natureza te dá uma identidade, a sua identidade é de alguém que não desiste. Essa é a identidade que Cristo nos deu. Sabe por quê? Porque é a identidade de Cristo. E Cristo chega até o fim. Ele termina a sua obra dizendo, Pai, daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Ele é daquele que fala assim, olha, está consumado.
Esse é o nosso Senhor. Somos feitura dele, nascemos com a imagem dele, fomos feitos nova criatura à imagem de Cristo. Então deixa eu dizer para você, você não vai parar, você não vai desistir, isso é a sua identidade. Lembra da Yasmin? Nós não somos do que desiste. Isso não quer dizer que a gente não tropece, isso não quer dizer que a gente não caia, isso não quer dizer que não tenha embaraços e o pecado que nos atrapalha. E por isso o texto bíblico está dizendo assim, deixa de lado, tira essas coisas que estão te amarrando. Porque é o seguinte, a sua identidade é de quem persevera. Você está trilhando uma jornada, você está numa corrida e Deus está colocando pessoas para dizer assim, vai. Mas não está fazendo só isso, Deus está te dando uma visão gloriosa de futuro, para que você mire aquela realidade e suporte o que for necessário, porque você sabe o que virá. Mas sobretudo, é quem você é. Quem você é. Sabe, é muito diferente de viver a vida tentando perseverar. É muito diferente você tentar perseverar e você tentar assim, não tem chance de eu desistir. Não tem a mínima chance. Porque quem me deu essa identidade foi Deus. Sou, serei, somos, seremos perseverantes em nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por essa palavra. É a tua palavra que fala no meu coração e que está falando aos nossos corações aqui. Obrigado pela identidade que o Senhor nos deu. Obrigado pela grande nuvem de testemunha, desde Abel até todas as escrituras. Inclusive esse escritor de Hebreus aqui é uma testemunha para a gente, com muitos irmãos dizendo para a gente, não para, vença. O Senhor nos dá uma imagem gloriosa de um futuro brilhante, Senhor. E o Senhor está dizendo, não tarda. Mas sobretudo o Senhor nos diz essa manhã que nós não somos dos que retrocedem, mas dos que perseveram para a salvação da alma. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa identidade. Te glorificamos e dizemos, Senhor, nós continuaremos. Nós decidimos perseverar e continuaremos nessa decisão. Em nome de Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, esse Deus maravilhoso que te deu uma nova identidade, que a graça de Jesus, a graça desse Jesus que não desistiu, que foi até o fim, disse está consumado, que a presença gloriosa do Espírito esteja sobre todo discípulo com essa identidade maravilhosa, hoje e sempre. Amém. O Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Com Senhor
Ao longo deste mês a gente vem falando sobre, e agora? Decisões que não podem ser deixadas para depois. Nós já falamos sobre decida crescer na missão, no Evangelho, se envolver com isso, decida ajudar o próximo, decida a perdoar também, decida reparar os danos, os maus causados. E hoje nós vamos falar sobre decida perseverar. Esse tema muito apropriado para a gente fazer o fechamento do mês, mas para que essas palavras, essas atitudes, essas condutas esperadas e discutidas ao longo deste mês não passem daquelas meras promessas de ano novo. Dia 31 de dezembro eu vou fazer aqui a promessa, porque faz parte, esperam de mim que eu as faça, eu também quero fazer, vira 1º de janeiro, esqueceu tudo e não faz. Então, para que a gente consiga, de fato, cumprir com esses propósitos, essas promessas, a gente precisa ser alcançado e transformado pelo Evangelho, pelo amor de Jesus. Essa canção, ela fala assim, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. E a gente precisa desse coração, a gente precisa trocar, como o salmista fala, aquele coração de pedra, duro, egoísta, individual, que não olha para o próximo, que não se preocupa com a missão, por um coração de carne, um coração regenerado, um coração transformado. E essa canção fala isso, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Ensina-me a amar o meu irmão, ensina-me a perdoar, ensina-me a crescer, ensina-me a ajudar a perdoar, a reparar o próximo e a continuar. Então, para que a gente saia hoje cheio, abastecido com isso, para o resto do ano. O ano está começando, gente. Hoje é 30 de janeiro. Nós temos 11 meses para colocar isso em prática. 11 meses é muito, mas a gente coloca isso no dia a dia. Quando a gente decide acordar, a gente decide falar, hoje eu vou exercitar uma daquelas palavras. Hoje eu preciso perdoar alguém. Hoje eu preciso crescer. Eu preciso ajudar. Vamos cantar conosco?